Muito bom dia a todos. Hoje eu venho trazer para vocês algumas considerações sobre um tema extremamente importante, atualíssimo e que já vem gerando muita controvérsia e que interessa a todos aqueles que atuam de uma forma ou de outra no direito militar. Nada mais do que a Lei 13.967, de 26 de dezembro de 2019, que alterando o Decreto-Lei 667 de 69, que é aquele que reorganiza as polícias militares e corpos de bombeiros militares, simplesmente extinguiu a prisão disciplinar, né? Então é uma mudança muito importante. E essa lei 13.967, ela tem dois pontos importantíssimos que podem ser destacados. O primeiro deles é que ela literalmente extinguiu a prisão disciplinar. E o segundo é que ela impôs um novo código de ética e disciplina para as PMs. Né? Como nós sabemos, as PMs, antigamente, né, algum tempo atrás, todas elas, de uma forma ou de outra, ou tinham um código disciplinar à semelhança do Exército, já que elas são forças auxiliares de reserva da Força Terrestre, ou então elas se utilizavam do próprio Regulamento Disciplinar do Exército, do RDE, como é o caso da Polícia Militar do Paraná, por exemplo. Okay? Se nós fizermos uma análise no quadro dessa mudança, essa mudança ela foi operada no artigo 18 do Decreto-Lei 667. A redação original do artigo 18 dizia o seguinte: as polícias militares serão regidas por regulamento disciplinar à semelhança do regulamento disciplinar do Exército e adaptado às condições especiais de cada corporação. Isso porque nós sabemos que, inclusive nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, né, na estrutura da República Federativa do Brasil, os estados eles possuem autonomia e, com certeza, características, né, locais, porque o Brasil é uma nação continental. Pelo projeto de lei, então, projeto de lei 7645 de 14, né, a redação passaria a ser a seguinte: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por lei estadual ou distrital específica que tem por finalidade definir, especificar e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares, observados, dentre outros princípios, ou da dignidade da pessoa humana, ou da legalidade, ou da presunção de inocência, ou do contraditório e ampla defesa, da razoabilidade e proporcionalidade. E o inciso 7º, vedação de medida privativa de liberdade. Veja que pela aprovação do projeto de lei na Câmara, a vedação seria a medida privativa de liberdade. Ao chegar ao Senado, houve uma alteração nesse inciso 7º, e a vedação é de medida privativa e restritiva de liberdade, que são coisas, inclusive, diferentes com quanto tem alguma semelhança, né? Tornou-se muito mais amplo essa vedação. Então, interpretado de forma literal, né, a prisão disciplinar propriamente dita, ou seja, aí num gênero amplo, contendo as espécies de privativa e restritiva de liberdade, ela está literalmente extinta a partir de 26 de dezembro de 2019. Né? Um outro ponto para que nós possamos discutir é a vigência da lei e a sua natureza. Então, a vigência da lei é clara pelo seu texto, né? Ela vige a partir da data de sua publicação, ou seja, vigência imediata. Qual a natureza dessa Lei 13.967 de 2019? Ela tem a natureza de verdadeira abolitio punitionis, ou seja, ela literalmente aboliu as medidas privativas e restritivas de liberdade. Isso é o que se depreende dessa primeira leitura da lei. Ela foi oriunda, né, do projeto de lei 7645 de 2014, que foi aprovado depois
pela Câmara e Senado em 2016, estava só aguardando, aliás, na Câmara em 2016, e foi ao Senado, né, quando acabou sendo aprovado e o presidente sancionou. Ela alterou a redação do Decreto-Lei 667. Esse Decreto-Lei 667, que é de 1969, foi a terceira vez em que se pretendeu reorganizar as polícias militares pela União, né? Então, o Decreto-Lei 667 não é uma coisa assim perdida no espaço, né? Antes dele, em 1936, né, pela Lei Federal 192, foi quando ocorreu a primeira organização das polícias e corpos de bombeiros militares. Ok? Então, hoje, antigamente, inclusive, os corpos de bombeiros militares eles eram grandes unidades, né, grandes comandos das polícias militares. Eles foram se separando com o passar do tempo e hoje apenas a Polícia Militar do Paraná é que o bombeiro ainda faz parte da Polícia Militar. Nos demais estados, eles são corporações independentes. Depois, em 1967, né, pelo Decreto-Lei 317, foi a segunda vez que a União reorganizou e regulamentou as polícias militares. E depois, pelo Decreto-Lei 667 de 1969. Percebam que o Decreto-Lei 667 é um diploma ainda da época em que vigia o famoso AI-5, né, onde todas as garantias, as principais garantias dos cidadãos foram suspensas, né? Então, no primeiro momento eu acho interessante, acho até curioso, né, que se pretenda mudar um diploma dessa natureza. Essa é a primeira observação, mas ele foi alterado e hoje a lei já está vigendo, né? Bom, um outro ponto a ser analisado são as possíveis inconstitucionalidades do projeto de lei e da lei agora, né? Antes disso, queria dizer que, na realidade, tanto a Lei 192 de 36, como o Decreto-Lei 317 de 67, como o Decreto-Lei 667 de 69, na realidade, o que se pretendeu foi controlar as polícias militares e os corpos de bombeiros, né? Foi exercer um controle. Isso, se nós fizermos uma análise histórica da vida no nosso país, que sempre foi conturbada, nós iremos ver que, na realidade, as polícias militares sempre tiveram um papel de destaque nas inúmeras revoluções que ocorreram pelo país. Então, na realidade, o que aconteceu foi esse controle, né? Tanto que em 1967 foi criada a Inspetoria Geral das Polícias Militares. Mas vamos falar agora das inconstitucionalidades ou possíveis ou existentes, né? No meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, existe uma inconstitucionalidade formal, né? Por quê? Porque a competência para decidir sobre regulamentos disciplinares, né, deveres e obrigações, é do Estado, não é da União. Okay? Isso está previsto de forma clara no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, quando diz que a lei específica, né, irá tratar dessas questões, essas e inúmeras outras questões em relação às Forças Armadas, e também pelo parágrafo 1º do artigo 42 da própria Constituição, que remete para os militares estaduais essas mesmas considerações e essa mesma imposição de lei estadual específica. Ou seja, é a lei estadual específica quem vai poder decidir se mantém ou não a pena de prisão. Essa seria a primeira inconstitucionalidade que nós entendemos. Já nos manifestamos sobre essa inconstitucionalidade em 2016, né, quando o projeto foi aprovado. Já dizíamos isso, inclusive, né? Então é incabível, no nosso ponto de vista, o suporte no artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, que era o que dava fundamento ao projeto de lei apresentado, né? Percebam que com a PEC 103, inclusive, foi dada uma nova redação ao artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, dizendo que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e do Corpo de Bombeiros. Essa parte final, inatividades e pensões das PMs e Corpo de Bombeiros, ela inexistia na redação original. Para nós,
esse artigo 22, inciso 1, ele trata das questões de polícias e corpos de bombeiros militares enquanto forças auxiliares e reserva do Exército. Ou seja, naquelas ocasiões em que tanto as polícias militares como os corpos de bombeiros militares podem ser mobilizados e convocados pela força terrestre, passam a integrar o Exército, em casos de grave situação no país, né, estado de sítio, por exemplo, ou mesmo de guerra externa. Então, não seria esse dispositivo que irá tratar das questões da própria estrutura das polícias militares, sem se ater às questões de material bélico e efetivos, que é exatamente o que está previsto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, em combinação com o parágrafo 1º do artigo 42 da mesma Constituição. Então, para nós, respeitados os entendimentos opostos, né, a lei é inconstitucional nesse aspecto. Ela fere a autonomia estadual. Bom, já se sabe, entretanto, de algumas outras manifestações de inconstitucionalidade, como, por exemplo, uma inconstitucionalidade material por violação ao artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, que diz que ninguém será preso em flagrante delito, salvo ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar militar e crimes militares definidos em lei. Né? Essa é a posição, inclusive, do professor Dirceu Torres Silas, né? A quem nós pedimos todas as vênias, né? Por ser exatamente dele essa proposta, né, esse apontamento de inconstitucionalidade, porque nós entendemos que o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, ele está previsto no capítulo das garantias, dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Né? Então, esse inciso, esse dispositivo constitucional, no nosso entender, ele não impõe prisão disciplinar para ninguém, né? Mas ele aceita. Né? Ele aceita por quê? Porque a regra da Constituição Federal é valorizar a liberdade, de um modo geral. Então, se aceita essa prisão naqueles casos em que a pena de prisão, a penalidade de prisão disciplinar, esteja prevista em lei. Né? Aqui surge uma outra discussão que nós não vamos entrar agora, sobre regulamentos por decreto ou por lei. Né? Eu, particularmente, entendo que o regulamento disciplinar do Exército por decreto ele é possível, ele não é inconstitucional, porque existe o artigo 47 do Estatuto, né, que diz que a regulamentação será feita dessa forma por decreto. Né? Então, aqui não vejo inconstitucionalidade nos regulamentos por decreto. Mas, de qualquer forma, ele tem que estar previsto. Então, nesse sentido, por entender que a Constituição ela privilegia a liberdade e exatamente no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, seria impossível, inconcebível de se supor, de se aceitar que fosse previsto, imposto, né, vamos dizer assim, imposto a pena de prisão para os militares, sejam eles federais ou estaduais. Então, nesse ponto, nós divergimos aí do ilustre professor. Bom, um outro ponto que nós devemos entender, ou discutir agora, é exatamente a implementação e a regulamentação dessa nova lei. Né? Nós já sabemos que a lei, e aqui, nesse caso eu concordo, inclusive, é de se pensar, né, vamos dizer assim, pelo menos refletir melhor, e essas são as posições do professor Dirceu também, que a lei incidiria em mais duas inconstitucionalidades. Aqui eu acho que os argumentos do professor Dirceu são fortes. Né? Por quê? Diante dos princípios da igualdade, ok? Previsto no teto máximo, no artigo 4º, inciso 4º, igualdade entre Estados. Né? Se nós estamos falando que a lei já é inconstitucional porque ela ofende a autonomia dos Estados, ela vai também ofender a igualdade entre os Estados, porque cada Estado tem uma peculiaridade. E a Lei 13.967 não disse exatamente como que deve ser feito o futuro Código de Ética e Disciplina. E, ao mesmo tempo, ela cria uma diferenciação, porque aí nós teremos militares que podem ser presos, os militares das Forças Armadas, e militares que não podem ser presos, os militares estaduais. Então, esses pontos de inconstitucionalidade pela igualdade, seja entre os estados, né, pelo prazo de 12 meses para adequação
da nova lei, não existe uma data fixa razoável para nenhuma do Estado, ou seja, os Estados poderão vir a editar esses códigos de ética em datas diferentes, né? E não de uma forma uniforme. Ok? Então, nesses pontos, nós também entendemos que essas arguições de inconstitucionalidade, elas devem, ao menos, ser bem refletidas, né? A inconstitucionalidade que temos, vamos dizer assim, convicção, é a formal pela violação do Estado. Mas essas aqui, inclusive, complementam, né? Não há como deixar de se entender dessa forma. Outro ponto importante, após a Constituição de 88, vários estados começaram a ter regulamentos próprios. Cito, inclusive, o estado de Minas Gerais, que editou um código de ética e disciplina dos seus militares, suprimindo a pena de prisão. Então, foi o primeiro estado brasileiro que suprimiu a pena de prisão, foi o estado de Minas Gerais. E hoje nós temos, por exemplo, Ceará e Sergipe, são os que eu tenho conhecimento agora, que também têm códigos de disciplina e códigos de ética e disciplina que não contém essa pena de prisão. Ok? Só que esses estados, esses diplomas normativos, contêm outros tipos de prisão, de punição, como, por exemplo, suspensão dos dias de atividade, inclusive com perda dos valores referentes aos dias, né? Não vai receber, não conta tempo de serviço. Então, são penas que não são privativas da liberdade, mas que são penas fortes. Ok? Então, nós temos Então, nesses estados, por exemplo, não vai haver grande dificuldade em ajustar algum detalhe ou não para o código de ética futuro. Mas naqueles estados que se valem do RDE ou que têm regulamentos à semelhança do RDE, nós teremos uma perda de punições privativas e restritivas de liberdade e sem nenhuma compensação. E o que é pior, eles não poderão utilizar as punições de suspensão, por exemplo, né? Porque não há previsão legal. Então, tudo isso, né, o legislador federal e o presidente da República, ao sancionar a lei, deixaram de fazer essa reflexão. Mas isso é coisa para ainda ir para frente a discussão. Outro ponto que nós devemos entender é a reação de algumas PMs, né, sobre as primeiras decisões judiciais. Né, a reação de algumas PMs e as primeiras decisões judiciais em relação à lei. Algumas polícias militares, como por exemplo Maranhão, né, e Rio de Janeiro, eles entendem que até que se faça um novo código de ética e disciplina, as penas dos seus regulamentos disciplinares estão valendo. Né? No Rio de Janeiro é um regulamento disciplinar à semelhança do Exército e no Maranhão é o próprio RDE. Ok? Nós entendemos que esses dois estados estão em colisão com a lei. Né? Por quê? Até que seja decretada a inconstitucionalidade, e essa inconstitucionalidade terá que ser arguida via ação direta de inconstitucionalidade, cujo maior legitimado será o governador do Estado. Né? Se o Estado não arguir, se nenhum Estado arguir essa inconstitucionalidade, a lei, e ela não for declarada, não for expedida uma liminar suspendendo a vigência da Lei 3.967, elas estão valendo. Então, Maranhão e Rio de Janeiro, com todo respeito, já estão colidindo com a nova lei. No Paraná, num primeiro momento, o comandante-geral expediu uma orientação semelhante à do Maranhão e do Rio de Janeiro, dizendo que até que se fossem feitos a implementação da lei, valeriam as punições que já estão previstas no RDE. Né? Ora, acontece que a Justiça Militar Estadual, nós já temos conhecimento de duas importantes decisões. A primeira delas, aqui no Paraná, né, em sede de HC, suspendendo, né, impedindo a aplicação da pena de prisão, que inclusive já estava em andamento, daquele militar por conta da nova lei. E no Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, né, também em sede de HC, foi expedida uma liminar
suspendendo a aplicação da pena de prisão disciplinar. Ou seja, nós já temos duas manifestações judiciais abalizando a nova lei. Bom, no Paraná especificamente, por conta dessa primeira decisão, inclusive, o comandante-geral expediu uma nova orientação, dizendo que até que seja resolvida a questão da implementação e regulamentação, as penas, vamos dizer assim, elas continuam valendo, as penas do RDE para os militares, mas elas estão suspensas, né? E os efeitos delas permanecem. Ou seja, vai interferir na classificação do comportamento e assim por diante. Com a devida vênia, eu entendo, né, juridicamente falando, que isso é impossível. Porque se o dispositivo da prisão disciplinar foi extinto, se não existe mais prisão disciplinar, e nem impedimento disciplinar e nem detenção, que são medidas restritivas, é evidente que uma vez extinta a pena privativa ou restritiva de liberdade, esta pena não pode gerar efeito algum. O que não existe não gera efeito. Agora, convenhamos, para essas corporações que se valem do RDE ou que têm regulamentos semelhantes ao do Exército, a situação é extremamente delicada porque a lei criou aí um problema muito sério. Ok? E da mesma forma, aqui até mais uma observação final, causa espécie, né, soa até irônico, né, que a União tenha pretendido regulamentar a prisão, extinguir penas de prisão disciplinar para as polícias e bombeiros militares e tenha imposto, inclusive, um código de ética único, né, se nem mesmo em relação às suas forças armadas ela tem um regulamento disciplinar único. Ok? Né? Como existe um regulamento disciplinar na Espanha, por exemplo, único para todas as Forças Armadas. No Brasil, não. Cada Força Armada tem um regulamento disciplinar. Ou seja, se não resolveu nem as questões dos seus militares federais, agora ela cria esse problema para os estados, digamos assim. Né? E finalizando, é possível extinguir a pena de prisão? Sim. Eu acho que os estados podem extinguir, sim. Né? Já tinha dito isso em 2016, quando da aprovação do projeto de lei, né? Fiz inclusive um estudo comparativo com outros países, como Portugal, Espanha, Chile, né? E cheguei à conclusão que sim, mesmo porque o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição, combinado com o parágrafo 1º do artigo 42, é bem claro. Então, os estados podem, se entender viável, extinguir a sua prisão disciplinar, não há problema algum. Mas isso tem que ser feito pela lei estadual específica e não por intervenção, ao meu ver indevida, ao nosso ver indevida, da União na autonomia estadual. É isso aí, um grande abraço e voltaremos com um novo assunto interessante, tão logo tenhamos alguma oportunidade. Um abraço a todos.